Eu estava guardando as compras na despensa, quando meu filho Rafael entrou na cozinha e falou, sem nem me olhar nos olhos, que eu não era mais bem-vinda na casa dele. 56 anos de vida, 32 de dedicação absoluta a ele, e tudo o que eu recebi naquele sábado de tarde foi uma frase seca, jogada no ar, como quem comenta sobre o tempo. Ele nem esperou minha reação. Virou as costas, pegou as chaves do carro e foi embora, me deixando ali, parada, com um pacote de arroz na mão e um vazio no peito que eu nunca tinha sentido antes. Naquele momento, eu ainda não fazia ideia do preço que ele pagaria por aquelas palavras. Nem imaginava que em menos de 24 horas, a vida dele viraria de cabeça para baixo, de um jeito que nenhum de nós poderia prever. Meu nome é Vera Lúcia, tenho 56 anos, moro em Belo Horizonte, num apartamento simples de 2 quartos, no bairro Sagrada Família. Trabalho há 23 anos como auxiliar administrativa numa escola municipal. Ganho um salário modesto, mas sempre me virei. Nunca fui de luxo, nunca tive carro do ano, nunca viajei para fora do país, mas sempre tive teto, comida, dignidade e sempre dei o melhor de mim para o meu filho. O pai dele, o Marcelo, me deixou quando o Rafael tinha apenas 5 anos. Simplesmente sumiu. Foi embora com uma colega de trabalho dele da fábrica onde trabalhava. Nunca mais quis saber de nada. Nem pensão ele pagou direito. Sumiu como se nunca tivesse tido família, como se nunca tivesse jurado amor eterno, como se o filho dele fosse apenas um detalhe inconveniente da vida passada. Eu criei o Rafael sozinha. Acordava todos os dias às 5 da manhã, preparava o café, fazia a marmita, levava ele para a escola de ônibus, ia para o meu trabalho na secretaria da escola municipal, buscava ele no final da tarde, ajudava nas lições de casa, fazia janta, dava banho, colocava para dormir e recomeçava tudo no dia seguinte. Fim de semana era dia de lavar roupa, limpar a casa, fazer comida para a semana, levar ele no parque quando sobrava um tempinho. Fiz isso durante anos, durante décadas. Abri mão de namoros, de festas, de viagens, de roupas novas, de sapatos que não estivessem furados. Tudo que eu ganhava era para o Rafael. Material escolar, roupa, tênis de marca que ele pedia porque os amigos tinham, cursinho de inglês, aula de futebol que ele insistiu em fazer e abandonou 3 meses depois dizendo que não gostava mais. Eu nunca neguei nada. Nunca disse não. Achava que era isso que uma mãe devia fazer. Achava que ele ia crescer e entender, que ia valorizar, que ia lembrar de tudo que eu fiz e me tratar com o respeito que eu merecia. Lembro de quando ele tinha 10 anos e queria muito um videogame. Todos os amigos da escola tinham. Ele chegava em casa chorando, dizendo que era o único que não tinha, que se sentia excluído. Eu não tinha dinheiro, mas arrumei uns bicos de faxenda nos finais de semana, limpando casa de 3 famílias diferentes, acordando mais cedo ainda, trabalhando até não aguentar mais. Levei 4 meses de exaustão, de dor nas costas, de mãos rachadas de tanto produto de limpeza, mas comprei o videogame. Dei para ele no aniversário. Ele abriu a caixa, sorriu, me deu um abraço rápido e saiu correndo para ligar o aparelho. Nenhum muito obrigado, nenhum reconhecimento do sacrifício. Mas eu achava que era normal, achava que criança era assim mesmo, que um dia ele ia entender. Quando ele fez 18 anos, passou no vestibular para administração. Não passou na federal, mas passou numa particular. Mensalidade cara, livros caros, material caro. Eu paguei tudo. Trabalhei dobrado, peguei mais faxendas, comecei a fazer doces por encomenda para festas, brigadeiro, beijinho, cajuzinho. Passava a noite toda fazendo docinho, embalando um por um, entregava no sábado de manhã e já pegava outra encomenda para a semana seguinte. Meu corpo doía, minha cabeça doía, mas eu continuava, porque era para o meu filho, porque ele merecia estudar, merecia ter um futuro melhor que o meu, merecia não passar pelas mesmas dificuldades que eu passei. Ele se formou aos 23, arrumou um emprego bom numa empresa de logística, começou a ganhar bem, melhor que eu, muito melhor. Comprou um carro, começou a sair com os amigos, começou a viajar. E as visitas aqui em casa começaram a ficar cada vez mais raras. 2 anos depois de formado, ele conheceu a Bruna numa festa de amigos. Uma menina bonita, simpática, bem vestida.
filha de um empresário dono de uma rede de farmácias aqui em Belo Horizonte. Família rica, família estruturada, família grande, tudo que eu não era. Eles namoraram 1 ano. Ele me apresentou ela só 3 meses depois que estavam juntos e eu percebi na hora o desconforto. Ele veio aqui em casa com ela num domingo. Ela olhou em volta com aquele ar de quem está avaliando tudo, de quem está comparando com o que ela tinha, e eu vi no olho dela que eu não estava à altura. O apartamento era simples demais, os móveis eram velhos demais, a toalha da mesa estava desbotada. Eu me senti envergonhada na minha própria casa. E o Rafael percebeu e não fez nada, não disse nada, só ficou ali, constrangido, apressando a visita. Eles resolveram casar depois de 1 ano de namoro. Eu fiquei feliz, claro. Mãe sempre fica feliz quando vê o filho construindo a vida, mas também fiquei apreensiva. Eu sabia que aquela menina vinha de um mundo diferente, um mundo onde eu não cabia. A família dela bancou quase tudo do casamento. Buffet caro, salão grande, vestido importado, lua de mel em Cancún. Eu ajudei no que pude. Paguei o vestido da Bruna, dei uma ajuda com as alianças, fiz todos os docinhos da festa. Foram 1.500 docinhos. Passei 2 semanas fazendo, embalando, organizando. Minha mão ficou inchada de tanto trabalhar, mas eu queria fazer algo especial para o meu filho. Queria mostrar que eu também era capaz de contribuir, mesmo sem ter dinheiro. No dia do casamento, eu me arrumei com o melhor que eu tinha. Um vestido azul marinho que eu tinha comprado numa liquidação 3 anos antes. Um sapato preto de salto baixo que eu usava para ir em casamento de colegas. Uma bolsinha velha, mas bem cuidada. Eu me achei bonita, me achei apresentável. Mas quando cheguei no salão e vi a família dela, toda aquela gente bem vestida, com roupa de grife, com joias de verdade, eu me senti pequena, invisível. A mãe da Bruna, Dona Sônia, me cumprimentou com um sorriso frio, me deu 2 beijinhos no ar, me apresentou para as irmãs dela como a mãe do Rafael, como se eu não tivesse nome, como se eu fosse apenas um título. Um papel, não uma pessoa. Durante a festa, eu fiquei sentada numa mesa no canto, sozinha. O Rafael estava ocupado com os convidados, com os amigos, com a família da Bruna. Ele nem veio conversar comigo, nem me chamou para dançar, nem me apresentou para os amigos dele. Eu fiquei ali, comendo em silêncio, sorrindo quando alguém passava por mim, fingindo que estava tudo bem, mas não estava. Eu me sentia uma intrusa no casamento do meu próprio filho. E o pior de tudo foi na hora das fotos. O fotógrafo chamou a família toda para uma foto grande. A família da Bruna se organizou rapidamente. Todo mundo junto, sorrindo, abraçado. E eu fiquei ali, esperando ser chamada, esperando alguém me puxar, me incluir, mas ninguém fez isso. O Rafael estava no meio da família dela, sorrindo, e não olhou para mim. Não me procurou. O fotógrafo tirou várias fotos. E eu não estava em nenhuma delas. Depois, bem depois, quando já estava quase acabando a festa, o Rafael me chamou para uma foto só nossa. Uma foto rápida, quase como uma obrigação. Ele colocou o braço no meu ombro, sorriu para o fotógrafo, e assim que a foto foi tirada, ele saiu. Não disse nada. Não perguntou se eu estava bem. Não agradeceu por tudo que eu tinha feito. Nada. Fui embora daquela festa com o coração apertado. Peguei um ônibus lotado, voltei para casa sozinha, tirei aquele vestido azul marinho e pendurei no armário. E chorei. Chorei muito. Chorei porque eu tinha dado tudo para o meu filho e no dia mais importante da vida dele, eu tinha sido tratada como se não existisse. Isso já aconteceu com você? Conta nos comentários. Eles se casaram, alugaram um apartamento no bairro Burites, um lugar bem melhor que o meu. Com portaria, com academia, com piscina. Apartamento de 3 quartos, mobiliado com coisas bonitas, modernas. Eu fui visitar eles uma vez. Logo depois que se mudaram, a Bruna me recebeu na porta com um sorriso educado, mas distante. Me ofereceu um café, mas não me convidou para sentar na sala. Ficamos na cozinha, de pé, conversando sobre banalidades. Ela falou do apartamento, dos móveis que tinha comprado, da decoração que estava planejando. E eu ouvi, sorrindo, concordando, tentando ser simpática. Mas eu percebi que ela estava com pressa, que ela queria que eu fosse embora. E o Rafael nem estava em casa. Estava trabalhando, ela disse. Saí de lá me sentindo ainda mais invisível. No início, o Rafael ainda me ligava de vez em quando, aparecia aqui em casa alguns domingos, almoçava comigo. Mas aos poucos, muito aos poucos, as visitas foram rareando. Ele dizia que estava ocupado, que o trabalho estava puxado, que a Bruna estava cansada, que tinham compromissos
Eu entendia, achava normal, achava que era assim mesmo, que filho casa e se afasta um pouco, que constrói a própria vida e a mãe fica em segundo plano. Mas doía. Doía muito. Doía ver que eu só tinha notícias dele quando ele precisava de alguma coisa. Um empréstimo para comprar um móvel novo, uma ajuda para pagar uma conta atrasada porque tinha um gasto demais, uma indicação para um conhecido que estava procurando emprego. Ele só lembrava de mim quando precisava. E eu sempre ajudava. Sempre dizia sim. Sempre achava que se eu dissesse não, ia perdê-lo de vez. Achava que amor de mãe era isso. Era dar sem receber. Era estar sempre disponível. Era aceitar qualquer coisa. 3 anos depois do casamento, nasceu o primeiro neto, o Miguel. Eu estava ansiosa, emocionada, contando os dias. Quando a Bruna entrou em trabalho de parto, o Rafael me ligou de madrugada, disse que estavam indo para o hospital. Eu me arrumei correndo, peguei um táxi, fui para lá. Cheguei cedo, fui direto para a maternidade, procurei meu filho. Ele estava no corredor, nervoso, andando de um lado para o outro. Eu abracei ele. Perguntei como estava a Bruna, se estava tudo bem. Ele disse que sim, que os médicos disseram que ia demorar, que era para eu esperar na recepção. Eu esperei. Fiquei horas ali, sentada numa cadeira desconfortável, olhando o relógio, rezando para que tudo corresse bem. A família da Bruna foi chegando aos poucos. Os pais dela, as irmãs, as tias, os primos, todo mundo entrando, saindo, recebendo informações, vendo a Bruna. E eu ali, esperando, sozinha. Ninguém vinha me dar notícia, ninguém me incluía. Até que depois de muitas horas, o Rafael apareceu no corredor, com o rosto cansado, mas feliz, e gritou para a família da Bruna que tinha nascido, que era um menino, que estava tudo bem. Todo mundo comemorou, se abraçou, entrou correndo para ver o bebê, e eu fiquei ali, parada, esperando alguém me chamar, esperando alguém lembrar que eu também era avó, que eu também tinha o direito de ver meu neto. Demorou mais de 1 hora até me deixarem entrar. Quando finalmente entraram no quarto, o bebê já tinha sido visto por todo mundo, já tinha sido fotografado dezenas de vezes, já tinha sido pegado no colo por metade da família. A Bruna estava na cama, cansada, irritada, cercada de gente. Eu me aproximei devagar, com cuidado, tentando não incomodar. Olhei para o bebê no berço ao lado da cama, pequenininho, vermelhinho, lindo. Eu quis pegar ele no colo, quis sentir o cheiro dele, quis abraçar meu neto pela primeira vez, mas a Bruna olhou para mim e disse, com uma voz cansada, mas firme, que era melhor eu não pegar agora, que o bebê estava dormindo, que era melhor deixar ele descansar. E eu obedeci. Fiquei ali, olhando de longe, sentindo um aperto no peito. Fiquei uns 10 minutos e saí. Fui embora com um gosto amargo na boca, com uma tristeza profunda, mas ainda assim tentando me convencer de que era normal, que era cansaço dela, que ia melhorar, mas não melhorou. O tempo foi passando e eu fui percebendo um padrão muito claro. Eu era chamada para ajudar, nunca para participar. Quando a Bruna precisava de alguém para ficar com o Miguel enquanto ela ia ao médico, me ligava. Quando precisava de alguém para buscar ele na creche porque ela ia atrasar no trabalho, me ligava. Quando precisava de alguém para fazer comida porque ela estava sem tempo, me ligava. Mas quando era aniversário do Miguel, quando era Natal, quando era Páscoa, quando era passeio no parque, quem estava junto era a família dela. Eu era a avó de plantão, a avó das emergências, a avó útil. Nunca a avó querida, nunca a avó que importava de verdade. Eu me lembro de um dia. O Miguel devia ter uns 2 anos. A Bruna me ligou desesperada. Disse que tinha uma reunião importante no trabalho, que não podia faltar, que não tinha com quem deixar o Miguel, que a mãe dela estava viajando. Me pediu, quase implorando, para eu buscar ele na creche e ficar com ele até ela voltar. Eu disse que sim, claro. Larguei tudo o que eu estava fazendo. Peguei 2 ônibus, busquei ele na creche, levei ele para minha casa, dei almoço, dei banho, brinquei com ele, coloquei ele para dormir. A Bruna disse que voltava às 6 da tarde. Passou das 6, passou das 7, passou das 8. Eu liguei para ela. Caiu na caixa postal. Liguei para o Rafael. Ele disse que ela ainda estava na reunião, que eu podia ficar com o Miguel um pouco mais. Ela só apareceu quase 10 da noite. Nem pediu desculpa. Pegou o Miguel, que estava dormindo, me deu um tchau rápido e foi embora. No dia seguinte eu mandei mensagem perguntando se tinha chegado bem, se o Miguel tinha dormido direitinho. Ela respondeu com um sim, seco. Nada de obrigada, nada de reconhecimento, nada. E isso foi se repetindo.
várias vezes. Eu sempre disponível, sempre ajudando, sempre dizendo sim. E ele sempre me usando, sempre me descartando, sempre me tratando como se eu não tivesse sentimentos. 2 anos depois, nasceu a segunda neta, a Laura. E foi ainda pior. A Bruna mal me avisou quando entrou em trabalho de parto. Eu soube pelo Rafael de madrugada num torpedo seco no WhatsApp. Bruna em trabalho de parto, indo para o hospital. Fui correndo, peguei o primeiro ônibus, cheguei cedo, fui direto para a maternidade. E de novo fiquei de fora. Fiquei esperando na recepção, vendo a família inteira da Bruna entrar e sair, trazendo flores, balões, presentes caríssimos. Quando finalmente me chamaram, já tinha passado horas. Entrei no quarto. A Bruna estava cansada, nervosa, rodeada de gente. Eu tentei me aproximar, tentei ver a bebê, tentei falar alguma coisa, mas a Bruna me olhou com uma frieza que doeu mais que um tapa na cara e disse que estava exausta, que queria silêncio, que era melhor eu voltar. Outro dia, o Rafael estava ali, do lado dela, e não disse nada, não me defendeu, não me chamou para ficar, só ficou calado, constrangido, olhando para o chão. Eu saí daquele hospital arrasada. Entrei no ônibus, sentei perto da janela, encostei a testa no vidro frio e chorei. Chorei baixinho, tentando não chamar atenção. Mas chorei como eu não chorava há anos. Chorei de dor, de raiva, de frustração. Chorei porque eu não entendia como tinha chegado naquele ponto. Como eu tinha me tornado tão insignificante na vida do meu próprio filho. Como eu, que tinha dado tudo, que tinha renunciado a tudo, tinha virado nada. Depois disso, as coisas só pioraram. O Rafael parou de me ligar. Quando eu ligava, ele atendia com pressa. Dizia que estava numa reunião, que me ligava depois. E nunca ligava. Eu mandava mensagem perguntando dos netos. Ele respondia com monossílabos. Também, tudo certo, depois a gente conversa. Eu oferecia ajuda. Ele dizia que não precisava. Mas quando precisava, aí sim ele lembrava de mim. Quando a Bruna pegou uma virose forte e não conseguia cuidar das crianças, ele me ligou. Não perguntou se eu podia. Não perguntou se eu tinha tempo. Apenas disse, quase como uma ordem, que ia deixar o Miguel e a Laura aqui em casa porque não tinham com quem deixar e que eu precisava cuidar deles por uns dias. Eu cuidei 3 dias seguidos. Dei comida, dei banho, troquei fralda da Laura, brinquei com o Miguel, li historinhas, cantei músicas, botei para dormir. Acordei de madrugada quando a Laura chorou com dor de barriga. Fiz tudo sozinha, sem ajuda, sem descanso. No 3º dia, eu estava exausta. Meu corpo doía, minha cabeça doía. Eu mal conseguia ficar de pé, mas continuei. Continuei porque eram meus netos, porque eu os amava, porque eu achava que era minha obrigação. Quando o Rafael veio buscar eles, eu esperava pelo menos um obrigado sincero, um reconhecimento do esforço. Mas ele entrou, pegou a mochila das crianças, deu um beijo rápido nelas, me deu um tchau seco e foi embora. Nem olhou nos meus olhos, nem perguntou se eu estava bem, nem agradeceu de verdade. Foi ali que eu comecei a entender, realmente entender. Eu não era mãe, não era avó, eu era ferramenta. Eu só servia quando era útil e quando não era, eu simplesmente não existia. Eu era invisível, mas mesmo entendendo, eu ainda não tinha coragem de fazer nada, ainda não tinha coragem de falar, ainda não tinha coragem de impor limites, ainda achava que se eu reclamasse, ia piorar tudo, que ia perder meu filho de vez, que ia ficar sozinha de verdade. Então eu continuava engolindo a dor, continuava fingindo que estava tudo bem, continuava aceitando as migalhas que eles me davam, até que chegou o aniversário de 5 anos do Miguel. Foi num sábado à tarde, numa chácara alugada na região metropolitana de Belo Horizonte, lá para os lados de Nova Lima. Chácara enorme com piscina, churrasqueira, campo de futebol, brinquedos infláveis gigantes. A festa foi cara, muito cara. Buffet completo, decoração temática de super-herói, mágico, palhaço, pintura de rosto, algodão doce. A família inteira da Bruna estava lá. Os pais, as irmãs, os cunhados, os sobrinhos, os tios, as tias, os primos. Devia ter umas 50 pessoas. Eu cheguei sozinha de ônibus porque ninguém ofereceu carona. Peguei 2 ônibus, caminhei um pedaço debaixo do sol quente de sábado. Cheguei suada, cansada, mas arrumada. Tinha comprado um presente para o Miguel, um carrinho de controle remoto que ele tinha pedido. Gastei quase metade do meu salário naquele carrinho, mas eu queria fazer meu neto feliz. Entrei na chácara, procurei meu filho, procurei a Bruna, procurei os netos.
Tinha gente para todo lado. Criança correndo, adulto conversando, música alta, gritaria. Ninguém veio me receber. Ninguém me cumprimentou. Ninguém me viu entrar. Fiquei ali parada, segurando minha bolsa e o presente, sem saber onde ir, sem saber o que fazer. Até que vi o Rafael do outro lado da chácara conversando com uns amigos. Fui até ele. Ele me viu, me deu um beijo rápido no rosto, agradeceu por eu ter vindo e voltou a conversar com os amigos. Não me apresentou. Não me incluiu na conversa. Apenas me ignorou. Procurei um lugar para sentar. As mesas estavam todas ocupadas. Tinha uma mesa grande, principal, onde estavam os pais da Bruna, as irmãs dela, alguns amigos íntimos. Não tinha lugar para mim ali. Tinha outras mesas menores com convidados que eu não conhecia. Sentei numa mesa no canto, sozinha. Fiquei ali, olhando a festa acontecer, vendo meu neto brincar, vendo ele rir, vendo ele feliz. E eu me sentia tão longe, tão excluída, tão invisível. Ninguém veio conversar comigo. Ninguém me ofereceu comida. Ninguém me perguntou se eu estava bem. Eu era um fantasma naquela festa. Até que aconteceu a cena mais humilhante da minha vida. A mãe da Bruna, Dona Sônia, uma mulher alta, elegante, bem vestida, se aproximou de mim com um sorriso falso no rosto. Ela olhou para mim de cima a baixo, como se estivesse avaliando, e perguntou, com uma voz educada, mas fria, se eu podia ajudar a servir os salgadinhos. Ela achou que eu era da equipe de garçons. Ela me confundiu com uma funcionária. E o pior de tudo, o pior mesmo, foi que o Rafael estava ali perto. Ele viu a cena toda. Viu a mãe da Bruna me confundir com empregada. E não disse nada. Não corrigiu, não me defendeu. Apenas desviou o olhar, constrangido, e continuou conversando com os amigos dele. Eu senti meu rosto queimar de vergonha. Senti minhas mãos tremerem. Senti vontade de gritar, de chorar, de sair correndo dali. Mas respirei fundo. Olhei para Dona Sônia e disse com a voz trêmula, mas firme, que eu não era a garçonete, que eu era a avó do Miguel, que eu era a mãe do Rafael. Ela arregalou os olhos, ficou sem graça, murmurou um pedido de desculpas sem jeito e saiu andando rápido. E eu fiquei ali, parada, sentindo uma dor no peito que era quase física. Não aguentei mais. Levantei, peguei minha bolsa, deixei o presente do Miguel numa cadeira e fui embora. Fui embora sem me despedir, sem dar parabéns para o meu neto, sem falar com ninguém. Simplesmente saí dali e não olhei para trás. Ninguém veio atrás de mim. Ninguém me ligou depois para saber se eu tinha chegado bem em casa. Ninguém mandou mensagem perguntando o que tinha acontecido. Ninguém pediu desculpas. Absolutamente ninguém. Foi como se eu nunca tivesse estado lá. Como se eu não importasse. Como se eu não existisse. Passei o resto daquele sábado e o domingo inteiro em casa, sozinha, chorando, me sentindo a pior pessoa do mundo, me culpando por ter ido embora, me culpando por não ter engolido mais aquela humilhação como eu tinha engolido tantas outras, mas ao mesmo tempo sentindo uma raivinha pequena, uma indignação que estava começando a crescer dentro de mim. 3 meses se passaram depois daquele aniversário. 3 meses de silêncio. O Rafael não me ligou. Eu também não liguei para ele. Fiquei esperando uma mensagem, um pedido de desculpas, alguma coisa. Mas nada veio. Até que naquele sábado de tarde que eu contei no início, ele apareceu aqui em casa, sem avisar. Bateu na porta, entrou, foi direto para a cozinha onde eu estava guardando compras. Eu estranhei, perguntei se estava tudo bem. Ele não respondeu. Ficou mexendo no celular, distraído, até que largou o celular no balcão da cozinha e soltou aquela frase. Disse que eu não era mais bem-vinda na casa dele, que a Bruna estava incomodada com a minha presença, que eu fazia perguntas demais, que eu ficava dando palpite na criação das crianças, que eu era invasiva, sufocante, chata. Eu fiquei paralisada. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Tentei me defender, tentei explicar que eu nunca tinha sido invasiva, que eu só aparecia quando era chamada, que eu só queria ajudar, que eu só queria estar perto dos meus netos. Mas ele me interrompeu. Disse que não queria discutir, que a decisão estava tomada, que era melhor eu dar um tempo, que era melhor eu me afastar. E então ele falou a frase que me destruiu. Falou que eu precisava entender que a vida dele não girava em torno de mim, que ele tinha família própria agora, que a Bruna e as crianças eram a prioridade dele e que eu precisava aceitar isso. Fiquei ali, parada com as pernas bambas, com a visão embaçada,
com um nó na garganta que não me deixava falar. Ele pegou as chaves do carro, me deu um beijo frio na testa e foi embora. Saiu pela porta, desceu as escadas, entrou no carro e foi embora, me deixando ali, sozinha, destruída. Sentei no chão da cozinha e chorei. Chorei como eu nunca tinha chorado. Chorei de dor, de raiva, de decepção, de tristeza profunda. Chorei porque eu não entendia como eu tinha chegado naquele ponto. Não entendia como meu filho, que eu tinha criado sozinha, que eu tinha amado incondicionalmente, que eu tinha colocado acima de tudo na minha vida, podia me tratar daquele jeito, me descartar daquele jeito, me jogar fora como se eu fosse lixo. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei deitada na cama, olhando para o teto, repassando cada momento da minha vida, cada sacrifício, cada renúncia, cada humilhação. E foi ali, naquele silêncio doloroso da madrugada, que eu tomei uma decisão. Eu não ia mais implorar, não ia mais aceitar migalhas, não ia mais me humilhar. Se o Rafael não me queria por perto, então eu ia respeitar, mas ia respeitar de verdade. Não ia mais ligar, não ia mais mandar mensagem, não ia mais aparecer, não ia mais oferecer ajuda. Ia simplesmente sumir da vida dele, do mesmo jeito que ele tinha sumido da minha. E dessa vez ia ser de verdade, sem volta, sem desculpa. Se essa história está te tocando, deixa o like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. No domingo, o Rafael não me ligou, não mandou mensagem, nada. Na segunda também não. Na terça-feira, por volta das 3 da tarde, eu estava no trabalho quando recebi uma mensagem dele no WhatsApp. Mãe, a Bruna vai atrasar no trabalho hoje e não vai dar tempo de buscar o Miguel na escola. Você pode buscar ele e ficar com ele até umas 7? Li a mensagem. Li de novo e senti aquela dor conhecida no peito, aquela sensação de ser usada, de ser lembrada só quando era conveniente. Respirei fundo e pela primeira vez na vida eu não respondi. Simplesmente deixei no visto e continuei trabalhando. Meia hora depois, meu celular tocou. Era o Rafael. Atendi. Ele perguntou num tom impaciente se eu tinha visto a mensagem dele. Eu disse que tinha. Ele perguntou se eu podia buscar o Miguel. Eu disse que não podia. Houve um silêncio do outro lado. Um silêncio pesado, carregado. Ele perguntou por quê. Eu disse que estava ocupada. Ele insistiu. Disse que era só dessa vez, que era importante, que ele não tinha mais ninguém para pedir ajuda. E foi nessa hora que alguma coisa dentro de mim se quebrou. Ou se consertou. Não sei bem, mas alguma coisa mudou. Respirei fundo e falei. Falei com a voz firme, sem tremer. Disse que ele tinha deixado muito claro no sábado passado que eu não era mais bem-vinda na vida dele, que eu incomodava, que eu era invasiva e que, portanto, eu estava apenas respeitando essa decisão, que ele não precisava mais contar comigo, para nada, para buscar neto na escola, para ficar com o neto doente, para fazer favor, para nada. Ele tentou argumentar. Disse que eu estava exagerando, que ele não tinha falado daquele jeito, que eu estava distorcendo as coisas. Mas eu não deixei. Eu desliguei na cara dele. Desliguei e bloqueei o número. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti algo parecido com dignidade, com respeito próprio, com autorrespeito. Nos dias seguintes, ele tentou me ligar de outros números. Eu não atendi. Mandou mensagens. Eu não respondi. Tentou me mandar recado por colegas de trabalho. Eu ignorei, até que, na quinta-feira à noite, ele apareceu aqui em casa. Bateu na porta, insistiu, gritou meu nome do lado de fora. Ficou uns 20 minutos ali, batendo, chamando, até que os vizinhos começaram a reclamar e ele desistiu. Eu estava dentro, ouvindo tudo, com o coração apertado, mas firme. Eu não ia abrir, não ia ceder. Não dessa vez. Naquela noite eu chorei. Chorei de dor, de raiva, de tristeza, mas também chorei de alívio. Alívio por ter finalmente colocado um limite, por ter finalmente dito não, por ter finalmente me respeitado. E foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. Mesmo não sabendo o que viria depois, mesmo com medo, mesmo com dor, eu tinha feito o certo. Eu tinha escolhido minha dignidade. Na sexta-feira de manhã eu estava tomando café, tentando me concentrar no jornal quando o telefone fixo tocou. Era um número desconhecido. Atendi com receio. Do outro lado, ouvi a voz da Bruna. E ela estava diferente. A voz estava embargada, chorosa, desesperada. Ela disse que precisava falar comigo, que era urgente, que era sobre o Rafael. Meu coração disparou. Minha mão começou a tremer. Perguntei o que tinha acontecido. E ela me contou, entre soluços,
que o Rafael tinha passado mal no trabalho na tarde anterior, que tinha desmaiado na sala de reuniões, que os colegas tinham chamado a ambulância, que ele tinha sido levado às pressas para o hospital, que os médicos estavam fazendo uma bateria de exames, que ainda não sabiam o que era, mas que suspeitavam de algo grave, algo no coração. Minha primeira reação foi levantar correndo, pegar minha bolsa, chamar um táxi, ir para o hospital, ver meu filho, estar ao lado dele. Mas eu parei. Parei porque alguma coisa dentro de mim disse que não era assim que as coisas funcionavam, que eu não podia passar a vida inteira sendo descartada e, na primeira dificuldade, voltar correndo como se nada tivesse acontecido. Respirei fundo. Segurei o telefone com força e perguntei para Bruna com a voz trêmula, mas firme, por que ela estava me ligando, por que ela estava me avisando. Se eu não era mais bem-vinda, se eu era invasiva, se eu incomodava. Houve um silêncio constrangedor do outro lado da linha, um silêncio longo, pesado. Eu ouvi a Bruna respirar fundo, tentar falar, gaguejar, até que ela disse com a voz baixa que estava com medo, que estava sozinha, que a família dela estava viajando, que não tinha mais ninguém e que o Rafael, quando acordou na ambulância, quando viu que estava sendo levado para o hospital, tinha pedido por mim, tinha chamado meu nome, tinha perguntado onde eu estava. Senti um aperto no peito, uma vontade imensa de ceder, de correr, de estar lá, mas ao mesmo tempo senti raiva. Raiva por só ser lembrada na dor, na dificuldade, na necessidade, nunca na alegria, nunca na celebração, nunca no cotidiano, e foi essa raiva que me manteve firme. Disse para Bruna que desejava melhoras para o Rafael, que esperava que os médicos descobrissem logo o que era, mas que eles tinham uma família grande, cheia de gente, e que certamente não precisavam de mim, que eu tinha certeza de que alguém ia aparecer, alguém que fosse realmente bem-vindo. E desliguei. Fiquei ali sentada na cadeira da cozinha com o telefone na mão, tremendo de medo, de culpa, de dor, culpa por não estar correndo para o lado do meu filho, medo de que acontecesse algo grave e eu não estivesse lá, dor por estar naquela situação, por ter que escolher entre minha dignidade e meu amor de mãe. E eu escolhi minha dignidade, escolhi me respeitar, escolhi não voltar rastejando depois de ter sido descartada. E foi a decisão mais difícil que eu já tomei na vida. Fiquei em casa, não fui para o hospital, não liguei para saber notícias, não mandei mensagem, simplesmente esperei. E a espera foi a coisa mais angustiante, mais dolorosa, mais desesperadora que eu já vivi. Passaram-se horas, a manhã inteira. A tarde chegou. Eu não conseguia fazer nada, não conseguia comer, não conseguia trabalhar, não conseguia assistir televisão, não conseguia dormir. Só ficava ali, sentada no sofá, olhando para a parede com o celular na mão, tentando resistir à tentação de ligar, de perguntar, de ceder. A noite chegou. Eu estava exausta, exausta de tanto pensar, de tanto sofrer, de tanto lutar comigo mesma. Por volta das 10 horas, a campainha tocou, meu coração disparou. Levantei devagar, fui até a porta, olhei pelo olho mágico. Era o Rafael. Ele estava sozinho, com a roupa amassada, o rosto pálido, os olhos vermelhos e inchados. Tinha uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dele. Uma mistura de dor, de medo, de vergonha. Abri a porta. A gente ficou ali, parados, um de frente para o outro, em silêncio. Eu esperando ele falar, ele tentando encontrar as palavras. Até que ele desabou, começou a chorar, daquele jeito que criança chora, sem controle, sem vergonha. Entrou, cambaleou até o sofá, se jogou ali, escondeu o rosto nas mãos e chorou. Chorou muito, chorou de um jeito que partiu meu coração. Eu fiquei de pé, sem saber o que fazer, sem saber o que falar, com vontade de abraçar, de consolar, mas ao mesmo tempo, firme porque eu sabia que precisava ser, que se eu cedesse agora, tudo ia voltar a ser como antes, e eu não podia permitir isso. Ele levantou o rosto para mim, os olhos dele estavam vermelhos, inchados, desesperados. E ele disse com a voz quebrada, embargada, que tinha achado que ia morrer, que quando desmaiou no trabalho, quando acordou na ambulância, quando viu os paramédicos em volta dele, quando ouviu as sirenes, ele tinha certeza de que ia morrer. E que a única coisa que ele pensou foi em mim, em tudo que ele tinha feito comigo, em tudo que ele tinha deixado de fazer, em todas as vezes que me magoou, em todas as vezes que me humilhou, em todas as vezes que me ignorou, e que ele tinha sentido um arrependimento tão grande, tão profundo,
que quase não conseguia respirar. Ele me contou, entre soluços, que os médicos tinham descoberto que ele estava com um problema sério no coração, uma arritmia grave, perigosa, que podia causar uma parada cardíaca a qualquer momento, que ele ia precisar fazer uma cirurgia, colocar um marca-passo, um aparelho que ia controlar os batimentos do coração dele para o resto da vida. Ele estava apavorado, com medo da cirurgia, com medo de morrer, com medo de deixar as crianças sem pai e com medo de morrer sem ter consertado o que tinha feito comigo. Ele pediu desculpas, pediu perdão, disse que tinha sido um filho horrível, ingrato, egoísta, cruel, que tinha tratado a Bruna e a família dela como prioridade e me deixado de lado, que tinha permitido que me humilhassem, que me desrespeitassem, que me tratassem como se eu não valesse nada, que tinha sido omisso, covarde, insensível, que tinha esquecido de tudo que eu fiz por ele, de todos os sacrifícios, de todas as renúncias, de todo o amor, e que agora, diante da possibilidade de morrer, ele finalmente tinha entendido o tamanho do erro que tinha cometido. Eu ouvi tudo em silêncio, com os olhos marejados, com a garganta apertada, com o coração partido, mas firme. Firme porque eu sabia que precisava ser. Quando ele terminou de falar, quando o choro dele diminuiu, quando ele olhou para mim esperando que eu dissesse alguma coisa, eu respirei fundo e falei. Falei tudo o que estava entalado na minha garganta há anos. Disse que eu tinha dedicado minha vida inteira a ele, que tinha aberto mão de tudo, que tinha acordado de madrugada quando ele era bebê, que tinha trabalhado dobrado para pagar os estudos dele, que tinha feito faenda nos fins de semana para comprar as coisas que ele queria, que tinha aberto mão de namoros, de festas, de viagens, da minha própria vida. Disse que eu nunca tinha medido esforços, nunca tinha dito não, nunca tinha reclamado, porque eu achava que era isso que uma mãe deveria fazer, porque eu achava que ele ia crescer, ia entender, que ia valorizar, que ia me tratar com respeito, mas que eu estava errada, porque tudo que eu recebi em troca foi indiferença, foi abandono, foi humilhação. Disse que ele me usou, que me descartou, que me chamava só quando precisava de alguma coisa e que quando eu não servia mais, eu simplesmente deixava de existir. Disse que ele permitiu que a Bruna me tratasse mal, que permitiu que a família dela me humilhasse, que me confundiu com empregada no aniversário do meu próprio neto. E ele não fez nada, não me defendeu, não me valorizou, não me respeitou, que ele nunca esteve ao meu lado, nunca me incluiu, nunca me fez sentir importante. E que tudo que ele fez foi me fazer sentir invisível, insignificante, descartável. E que eu não merecia isso, que nenhuma mãe merece isso, que amor não é sacrifício sem retorno, que amor não é se anular, se apagar, aceitar qualquer coisa. Ele chorou mais ainda, disse que eu tinha razão, que ele não tinha defesa, que ele tinha errado muito, muito mesmo, que ele tinha sido um filho terrível e que não sabia como consertar, que não sabia se era possível consertar. E então eu disse a coisa mais difícil que eu já disse na vida, a coisa que mais doeu, mas que eu sabia que precisava dizer. Disse que eu o amava, que sempre ia amá-lo, porque mãe não deixa de amar filho, não importa o que aconteça. Mas que amor não era capacho, que amor não era aceitar qualquer coisa, que amor não era se submeter, que amor de verdade era aquele que vinha acompanhado de respeito, de consideração, de reciprocidade. Disse que se ele quisesse me ter de volta na vida dele, teria que ser de verdade, com respeito, com presença, com dignidade, não porque ele precisava, mas porque ele queria, não como obrigação, mas como escolha, não como ferramenta, mas como mãe, e que se ele não conseguisse fazer isso, tudo bem, eu ia sobreviver, eu ia viver minha vida do meu jeito, com dignidade, sozinha se fosse preciso, mas nunca mais rastejando, nunca mais implorando, nunca mais aceitando migalhas. Ele jurou que ia mudar, que ia ser diferente, que ia me colocar no lugar que eu sempre deveria ter ocupado, que ia me valorizar, me respeitar, me incluir, que ia conversar com a Bruna, que ia impor limites, que ia me defender, que ia fazer tudo certo dessa vez. E eu ouvi tudo, mas não acreditei de cara, porque eu já tinha ouvido promessas antes, já tinha ouvido palavras bonitas, e palavras não significam nada sem ações. Então eu disse que ia esperar para ver, que não queria promessas, que não queria palavras, que eu queria atitudes, queria mudanças reais, queria respeito de verdade, e que enquanto isso não acontecesse, enquanto eu não visse mudança real,
Eu ia manter minha distância. Ele foi embora naquela noite, arrasado, mas consciente. Consciente de que tinha perdido muito e que recuperar ia ser difícil. Ia exigir esforço. Ia exigir mudança real, não só palavras bonitas. Fiquei com um sentimento estranho no peito. Não era paz, não era raiva. Era algo no meio, uma espécie de trégua comigo mesma. Uma aceitação de que eu tinha feito o que tinha que fazer, que eu tinha me respeitado, que eu não tinha me anulado, que eu tinha colocado um limite e que isso, por si só, já era uma vitória. Nos dias seguintes, o Rafael fez a cirurgia, colocou o marca-passo, ficou internado por 4 dias. E eu não fui visitá-lo, não porque eu não quisesse, não porque eu não me importasse, mas porque eu precisava manter minha postura. Precisava que ele entendesse que a mudança tinha que vir dele, não de mim, que eu não ia voltar correndo na primeira dificuldade, que eu não ia fingir que estava tudo bem, que eu merecia mais. Muito mais. Quando ele teve alta, ele me ligou. A voz dele estava cansada, mas diferente, mais humilde, mais consciente. Perguntou se podia vir aqui, se podia conversar comigo. Eu disse que podia. Ele veio e trouxe a Bruna junto. Ela estava diferente. O jeito dela estava diferente. Mais humilde, mais envergonhada, mais consciente. Eles entraram, sentaram no sofá. Ficaram em silêncio por alguns instantes. Até que a Bruna começou a falar. Ela pediu desculpas. Disse que tinha sido uma péssima nora, que tinha sido egoísta, arrogante, insensível, que tinha tratado mal a pessoa que mais amava o marido dela, que tinha influenciado o Rafael de forma negativa, que tinha colocado a família dela acima de tudo, inclusive da justiça e do respeito. Ela disse que tinha crescido numa família grande, cheia de gente, onde as pessoas eram descartáveis, onde sogras e sogros eram vistos como intrusos, onde a família de sangue era a única que importava, e que ela tinha trazido isso para o casamento dela, tinha trazido essa mentalidade cruel, essa falta de empatia, essa incapacidade de valorizar quem estava do outro lado. E que agora, vendo o Rafael quase morrer, vendo ele desesperado por causa da mãe, ela tinha entendido. Tinha entendido que família não é só sangue, que família é quem está presente, quem se importa, quem ama de verdade. E que eu sempre fui família, sempre fui importante. E que ela tinha sido cega demais, orgulhosa demais, egoísta demais para enxergar isso. Eu ouvi tudo, agradeci pelas palavras, mas não abracei. Não fingi que estava tudo bem, porque não estava. Porque palavras são fáceis, fáceis de dizer, difíceis de provar. Disse para ela que eu aceitava as desculpas, mas que precisava ver mudança. Mudança real, no dia a dia, no tratamento, na consideração. Ela entendeu. Assentiu com a cabeça, não insistiu, não tentou me abraçar, não tentou forçar uma reconciliação. Apenas aceitou, e isso, por si só, já foi um passo. O Rafael, por sua vez, cumpriu o que prometeu. Nos meses seguintes, ele mudou de verdade. Começou a me ligar toda semana, não para pedir favor, mas só para conversar, para saber como eu estava, para contar do dia dele, para dividir as preocupações, as alegrias, as dificuldades. Começou a me visitar sem precisar de motivo. Aparecia aqui de surpresa, trazia um bolo, um café, e ficávamos conversando por horas. Começou a me levar para almoçar fora. Me apresentava para os amigos dele com orgulho. Dizia para todo mundo que eu era a melhor mãe do mundo, que eu tinha criado ele sozinha, que eu tinha aberto mão de tudo por ele. Começou a me incluir nos passeios com as crianças. Me chamava para ir no parque, no shopping, no cinema. E não como babá, não como ajudante, mas como avó, como parte da família. Começou a me defender. Quando alguém falava alguma coisa que me desrespeitava, quando alguém tentava me excluir, quando alguém tentava me tratar mal, ele intervinha, colocava limite, deixava claro que eu era importante, que eu merecia respeito. E aos poucos, muito aos poucos, eu fui abaixando a guarda, fui voltando a confiar, fui voltando a acreditar que era possível ter uma relação saudável com meu filho. Voltei a ver meus netos com frequência, voltei a fazer parte da vida deles, mas nunca mais como a avó de plantão, nunca mais como a avó das emergências. Agora eu era a avó querida, a avó presente, a avó que importava. O Miguel começou a me ligar espontaneamente. Me ligava para contar das coisas da escola, para me mostrar um desenho que tinha feito, para me pedir para ir na casa dele. E eu ia porque era convidada, ia porque era querida, ia porque era respeitada. A Laura, que mal me conhecia, começou a criar um vínculo comigo, começou a me chamar de vovó com carinho, começou a pedir colo, a pedir para eu contar história,
a pedir para eu ficar com ela. E eu ficava com alegria, ficava com amor, ficava porque agora eu sabia que não estava sendo usada, estava sendo amada. A Bruna também mudou de verdade, começou a me tratar com carinho, com respeito, com consideração, me ligava para saber como eu estava, me convidava para ir na casa deles, não para fazer faxenda, não para cuidar de criança, mas para ficar com eles, para conversar, para ser parte da família. Me pedia opinião sobre as crianças, sobre a educação, sobre as dificuldades. E ouvia de verdade. Considerava o que eu falava, me valorizava. Eu percebi que ela não era má, ela só tinha sido criada de um jeito que não valorizava quem vinha de baixo, que não respeitava quem não tinha dinheiro, que não considerava quem não fazia parte do círculo social dela. Mas ela aprendeu que valor não está no dinheiro, não está na posição social, está no caráter, na dedicação, no amor. E isso fez toda a diferença. 6 meses depois daquele episódio terrível, a Bruna me convidou para um almoço de domingo na casa deles. Eu fui, cheguei e me surpreendi. Tinha uma mesa grande preparada. Comida boa, caseira, feita por ela. E só estava nós. Eu, o Rafael, a Bruna, o Miguel e a Laura. Nenhuma outra pessoa. Nenhuma família dela. Nenhum amigo. Só nós. E foi o almoço mais gostoso que eu já tive. Conversamos, rimos, brincamos com as crianças. E eu me senti parte da família, parte da vida deles. Não como uma intrusa, não como uma obrigação, mas como alguém importante, alguém querido. No final do almoço, o Rafael me chamou para conversar no quarto. A gente entrou, sentou na cama e ele me entregou um envelope. Eu abri. Dentro tinha uma foto, a foto que o fotógrafo tinha tirado no casamento dele, aquela foto grande com a família toda. Só que dessa vez tinha uma diferença. Eu estava lá, no meio, entre o Rafael e a Bruna, sorrindo. A Bruna tinha pedido para o fotógrafo editar a foto e me colocar ali, no lugar que eu sempre deveria ter ocupado, no lugar de honra, no lugar de mãe. Eu olhei para aquela foto e chorei de emoção, chorei de alívio, chorei porque finalmente, depois de tanto sofrimento, eu estava sendo vista, estava sendo valorizada, estava sendo respeitada. O Rafael me abraçou, pediu desculpas de novo, disse que nunca mais ia me deixar de lado, que nunca mais ia permitir que me tratassem mal, que eu era a pessoa mais importante da vida dele e que ele tinha quase precisado morrer para entender isso. Hoje, 2 anos depois daquele episódio terrível, eu posso dizer que minha relação com meu filho está boa, não perfeita, não como eu sempre sonhei, porque a vida real não é conto de fadas. Ainda há momentos difíceis, ainda há desentendimentos, ainda há dias em que ele esquece de me ligar, dias em que ele se perde na correria da vida. Mas a diferença é que agora, quando isso acontece, ele percebe e corrige. Ele não deixa passar, ele não deixa que vire padrão de novo. E eu também mudei muito. Aprendi a não aceitar qualquer coisa, aprendi a colocar limites, aprendi que amor de mãe não é se anular, não é desaparecer, não é viver em função dos filhos, sem esperar nada em troca. Amor de mãe é amar, sim, é dedicar, sim, é sacrificar, sim, mas também é ensinar. Ensinar respeito, ensinar reciprocidade, ensinar limites, ensinar que nós também somos gente, que nós também temos sentimentos, que nós também merecemos ser tratadas com dignidade. Aprendi que às vezes a maior lição que podemos dar para os nossos filhos é mostrar que não vamos aceitar desrespeito, que não vamos aceitar ser descartadas, que não vamos aceitar ser invisíveis e que se eles querem nos ter por perto, tem que ser de verdade, com respeito, com presença, com amor de verdade. Não com palavras bonitas, mas com atitudes, com mudança real, com dignidade. Aprendi que não adianta implorar por amor, que amor que precisa ser implorado não é amor, é dependência, é carência, é desespero, e que eu merecia mais, muito mais. Aprendi que é melhor ficar sozinha com dignidade do que acompanhada sendo humilhada, que é melhor ter uma relação distante, mais respeitosa, do que uma relação próxima, mais destrutiva. E que dignidade não se negocia, nunca, em hipótese alguma. Hoje eu tenho 58 anos, continuo trabalhando na escola municipal, continuo morando no meu apartamento simples no bairro Sagrada Família, continuo levando minha vida do meu jeito, com meus limites, com minhas escolhas. Mas agora, quando eu olho no espelho, eu me reconheço, eu vejo uma mulher que errou, sim, que se anulou, sim,
que aceitou o inaceitável, sim, mas que aprendeu, que se levantou, que se respeitou, que colocou limite, que escolheu a dignidade. E isso ninguém tira de mim, nunca mais. Eu não sei o que o futuro reserva. Não sei se essa mudança do Rafael vai durar para sempre. Não sei se ele vai conseguir manter o respeito, a presença, a consideração. Não sei se a Bruna vai continuar me tratando bem. Não sei se os netos vão continuar me querendo por perto. Não sei de nada, mas eu sei de uma coisa. Eu sei que se um dia as coisas voltarem a ser como eram antes, se um dia eu voltar a ser descartada, humilhada, desrespeitada, eu não vou aceitar. Não vou fingir que está tudo bem. Não vou me anular de novo. Vou colocar limite. Vou me afastar. Vou escolher minha dignidade. De novo, quantas vezes for preciso, porque eu aprendi que dignidade não se negocia, que respeito não se implora e que amor de verdade, amor que presta, é aquele que vem acompanhado de consideração, de presença, de reciprocidade, de respeito mútuo. E se não vier assim, então não é amor, é outra coisa, é dependência, é manipulação, é conveniência, mas não é amor. E eu mereço amor de verdade. Nós todas merecemos. Se essa história tocou seu coração, compartilhe para que mais pessoas aprendam. Comenta de que cidade você está assistindo e se quiser mais histórias assim, se inscreve no canal e ativa o sininho.